Boa noite, prezados irmãos e irmãs, espectadores dessa live. Então, vamos, para iniciar a nossa live, a fim de que possamos fazer uma conexão com a espiritualidade de nossa casa espírita Recantos de Luz, agora também presente nos nossos lares, nos lares de vocês também. Convido a todos a elevarmos o nosso pensamento para fazermos um padrão mental, pedindo ao nosso Pai Celestial, a Jesus e aos bons espíritos que possamos estar em comunhão para uma melhor compreensão dos ensinamentos do Evangelho do Cristo sobre a ótica do Espiritismo, que, se praticado, nos fará homens de bem. Bom, hoje nós vamos abordar um tema dentro do proposto pela Casa. A direção da Casa vem tratando sobre essa pandemia que vem assolando o nosso planeta. Então, hoje nós vamos falar sobre as ferramentas usadas pelo Espiritismo frente à pandemia que se abate. As ferramentas que nós vamos conversar hoje, que nós vamos estudar, são a fé e a esperança. Vou fazer uma breve explicação do que é a terrível pandemia conhecida como coronavírus, que está se tornando o inimigo número 1 do planeta, ceifando vidas aos milhares, né? E obrigando a mudança de hábitos, posicionamentos políticos, costumes, reflexões. Então, por que está acontecendo isso tudo? Nós estamos nos perguntando, nunca se viu uma pandemia com esse tamanho, com esse posicionamento de abate de vidas humanas. As pessoas estão morrendo, além de estarem morrendo, estão morrendo de uma forma indigna, sem poder ter assistência dos familiares. Está sendo uma coisa muito terrível, muito triste, né? Então, além dessa pandemia gerar uma tristeza, uma comoção, porque se perde um ente querido sem poder se despedir, sem poder se abraçar. Então, isso tudo, as pessoas, às vezes, até começam a duvidar de Deus. Bom, mas acontece que nós nos esquecemos uma coisa. Nós chegamos num ponto em que se passou a ser importante o ter e não o ser. Então, existiu uma inversão de valores. Os valores materiais passaram a ser a porta da felicidade. A corrupção, os crimes de colarinho branco, são todos vistos como sinônimos de esperteza e de inteligência. Nisso tudo, o homem está esquecendo que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, tudo aquilo que nós fizermos, vamos ter que pagar conforme Jesus Cristo dizia, até o último centavo. Se faz mal, claro que podemos fazer o mal. Nós temos uma coisa maravilhosa que Deus nos deu. São dois atributos fantásticos que Deus são inatos no ser humano. Nem Deus contraria isso. É o livre-arbítrio e a consciência. Então, o nosso livre-arbítrio são os que orientam as nossas ações. E nós estamos, o quê? Calando a nossa consciência que nos culpa. Santo Agostinho dizia sempre assim, conhece a ti mesmo. Então, ele recomendava o quê? Ao deitar, concentrar-se e analisar todo o dia que passou. Então, via as atitudes que tinha feito. Eu falei mal do fulano, por que eu falei mal daquela pessoa? Será que eu sou invejoso? Será que eu sou orgulhoso? Hoje em dia mesmo, se vê um programa de televisão, daqui a pouco tem uma artista que diz assim, alguém diz, ela é uma vadia. Quem é a pessoa para julgar aquele artista que está trabalhando, trazendo, às vezes, alegria para o nosso lar? Isso aí tudo tem que ser orientado para que a gente consiga dominar esse tipo de ações. São essas pequenas picuinhas que vão transformando a nossa vida e vão nos transformando em pessoas ruins. E nós vamos calando a nossa consciência e vamos prejudicando a nós e ao próximo. Agora, voltando de novo à nossa pandemia, nós vamos dizer o seguinte. Se nós formos pesquisar em todas as religiões, inclusive na Bíblia,
Esse momento atual está descrito no Livro dos Espíritos, bem como no Evangelho, segundo o Espiritismo, que são obras de Allan Kardec. Lá está o nosso planetinha, sob a jurisdição do nosso amado Mestre Jesus, passando pelo processo de planeta de provas e expiações para tornar-se um planeta de regeneração. E o que seria o planeta de regeneração? Não vai haver mais lugar para os egoístas, não vai haver mais lugar para os orgulhosos, não vai haver mais a prática do mal pelo mal. E aqueles espíritos que continuarem a persistir nos velhos hábitos, cultuando o egoísmo, cultuando o mal, sob a bandeira do orgulho, serão todos retirados do orbe e levados a encarnar em outros mundos, de provas e expiações, como é a Terra atual, condizentes com a sua espiritualidade. Nada é assim feito. Deus vai embora. Não. Vai botar a pessoa onde ele esteja, onde ele possa ficar condizente com a espiritualidade dele, que não vá sacrificar os outros que querem vencer. Nos esquecemos uma coisa muito importante. Nós todos somos espíritos imortais. Nós somos imortais. Isso aqui é a nossa vestimenta. Esse corpo é só vestimenta, ele vai embora depois. Temos que tratar dele bem, porque eles é que nos conduz pelas provas da nossa encarnação. Mas é uma vestimenta, vai embora. O que fica é o espírito. E esse espírito que nós temos que cultuar em valores morais, porque é só isso que a gente leva quando nós desencarnamos. Então, o melhor de tudo é que nós, continuamente em evolução, através das encarnações, nós chegaremos a ser o quê? Seres angelicais. Nós seremos angelicais. Chegaremos a estirpe de Jesus Cristo. Por quê? Porque é isso que Deus quer. A felicidade nossa. É só isso que Deus nos pede. A nossa felicidade. Mas para isso é necessário que façamos reformas. E essas reformas são nos nossos caracteres, nos nossos pensamentos, nas nossas ações ao longo de inúmeras reencarnações. Isso não se faz de um dia para o outro, mas fazemos nas reencarnações. Porque só assim vamos nos livrar dos vícios, das imperfeições morais que fomos adquirindo, fazendo mau uso de quê? Do nosso livre-arbítrio, tá? Optando por péssimas escolhas, cegos e surdos à nossa consciência. Deus, já disse, já falei, que nos deu inúmeros presentes, que eu falei que a primeira foi a consciência, porque a consciência é aquele juiz inflexível que diz o certo ou o errado. Se nós consultarmos qualquer pessoa, pode ser o maior criminoso do mundo, com maiores hábitos, ele não consegue calar a consciência. Se ele perguntar, eu fiz errado, a consciência vai dizer, fez errado. Então, esse é o primeiro grande presente de Deus. O segundo é o nosso livre-arbítrio, onde nós podemos fazer o que a gente quer. Deus não põe, eu quero me matar agora. Deus não vai te pedir, tens o livre-arbítrio para isso. Mas, tudo isso tem o plantio e tem a colheita. Podes fazer, mas tu és responsável pelos atos que fizeres. É assim que nos é dada a lição. Depois, outra coisa que nós temos inato dentro de nós, a certeza de que existe uma divindade superior. E é isso que o ser humano vem sempre procurando desde o início. O ser humano sente a presença de Deus, porque Deus não está só lá fora, só no nosso meio. Deus está dentro de nós. Deus olha o mundo por dentro de nós. Deus não olha para nós de fora para dentro, é de dentro para fora. Então Deus não nos conhece intrinsecamente. E é isso que é o bom de tudo. Nós somos essa centelha divina. Isso nos dá a certeza de que somos imortais e de que vamos caminhando passo a passo. Chico Xavier dizia-se, perguntaram para ele, quem tu és, Chico? Ele disse, eu sou uma lesma. Mas eu sou uma lesma que caminha sempre para frente. E é assim que nós temos que ser. Bom, vamos pegar um outro tópico aqui, que além disso tudo que Deus nos deu, Deus nos dá uma coisa ainda maravilhosa, que é a presença constante
de espíritos encarnados, espíritos de luz encarnados no nosso meio. Madre Teresa, Chico Xavier, os apóstolos, né? Ao longo do tempo sempre vieram grandes espíritos. Isso sem contar com os espíritos também que trabalham em cima da ciência, da tecnologia, da medicina. Sempre tem espíritos. Deus está sempre enviando para o nosso órgão justamente esses espíritos para alavancar a nossa evolução. E culminou com todos o médico de almas, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o exemplo, deveria ser o exemplo de todos. Se nós olharmos a vida de Jesus Cristo, seguirmos os passos dele, isso eu não estou falando para nós sermos santarrões, ou nada disso. Seguir naturalmente é somente fazer o bem, só isso. Ser bom, é só isso que Jesus não pede nem para que tenha religião. Não precisa nem ser cristão. Tem que ser bom. É que geralmente todo cristão é bom. Então, tem que ser bom, tem que fazer a caridade, tem que amar o próximo como a si mesmo, tem que fazer ao próximo aquilo que Deus gostaria que se fizesse. É isso que promove a nossa evolução. Então, quando se fala, mas a pandemia então é um castigo. Não. A pandemia não é um castigo. A pandemia, os arquitetos divinos fazem uns esquemas de evolução. E essas evoluções não são apenas individuais, são evoluções coletivas. Quando o órgão necessita de que seja feita uma evolução mais forte, é aí que se situa a pandemia. Mas então é castigo? Não, não é castigo. Porque essa pandemia só vem porque nós somos imperfeitos. Nós é que provocamos todos os males, essa que é a verdade. Deus só quer o bem, já foi dito. Deus só nos dá felicidade. Mas o homem é errado, o homem entra por outros caminhos, outras escolhas. Então, o que faz? A gente provoca o surgimento de coisas ruins. Essa pandemia, assim como tantas outras, quantas já tiveram? Já tiveram, e todas são origem dos desatinos humanos. Né? Essa mesmo tem. Agora, quantos falam que foi feito em laboratório? Mas existiram outras que não. Foi a peste negra, tem a AIDS, mas isso aí, tudo o que é? Se a gente for ver, são os desregramentos humanos. Então, Deus não castiga ninguém. Basta, se não infringir as leis naturais, nós estamos bem. É só isso. Mas aí, então, nós nos perguntamos, e aonde que entra a fé e a esperança como ferramenta da nossa doutrina espírita? Bom, vamos ver, entender, o que a gente entende sobre fé. Durante muito tempo, como éramos crianças, a maioria das pessoas nos foi ensinado que ter fé era simplesmente crer em Deus. Pronto, eu creio em Deus, eu tenho fé. Mesmo entre os aprendizes que interpretaram as palavras de Paulo erradamente. Naquela época, eles supuseram que viver pela fé era executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Era frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Só que nem sempre nós vemos o bom ritualista, a pessoa que segue essas normas, né, aliado ao homem bom. E aí vemos o que o Espiritismo é muito sábio no discernir essa situação. Ou seja, esse tipo de fé se chama de fé cega. É aquela que a pessoa aceita tudo sem procurar saber por quê, sem ter lógica, aceita e infringe aos outros essa fé. O que acontece? Essa fé, e que apenas sou crente em Deus e está feita a festa, esse tipo de fé pode se tornar o quê? O que na maioria das vezes acontece? Um movimento fanático. As pessoas ficam fanáticas, sem saber por quê. Por que eu creio em Deus? Não, Deus castiga. É logo o que eu vou fazendo. Aí vem o castigo de Deus.
Não, gente. Essa é a fé cega. Ou então, em outros casos, a fé cega faz o quê? Faz com que a fé não tenha valor nenhum. Ah, eu creio em Deus, tá bom. Está cumprindo o meu papel com Deus. Então, gente, se a fé não é simplesmente acreditar, se ela não é simplesmente acreditar, ela é o quê, então? Se nós formos consultar o dicionário da língua portuguesa, lá está escrito que fé é a crença na existência ou poder de Deus, ou seja, aquilo que nos é ensinado nas escolas. Porém, tanto em hebraico, como em grego, como em latim, a palavra fé tem um significado muito maior. Tá? A palavra fé se dita fides em latim. E significa fidelidade. Olha só como é interessante agora. Já mudamos a ótica. A fé não é só crer. A fé é fidelidade. Bom, se não existe fé ou fidelidade, não existe relacionamento. Então, olha aí, outro ponto. Vamos começar a dar nome nisso aí. Fé é fidelidade. Se existe fidelidade, existe o quê? Um relacionamento. Num relacionamento com Deus, não basta acreditar. Acreditar em Deus é chiquito. Todo mundo pode acreditar em Deus. A fé, a verdadeira fé, tem que haver a entrega. Tem que haver o comprometimento. Tem que se colocar à disposição da providência. Isso é ter fé. A fé é justamente isso, é o comprometimento, é o casamento com Deus. Tá? A fé te obriga a ter a comunhão com Deus. E essa comunhão não é de um minuto, é durante toda a vida. O ideal é tu manter uma comunhão com Deus todos os momentos do dia, da noite. A pessoa que assim vive, a vibração é outra, o campo astral é maravilhoso, se cerca de bons espíritos. Aliás, não dá entrada para nada de ruim que possa prejudicar os pensamentos e os atos. Então, fé, então, é o comprometimento. E tem mais. Acreditar é estar envolvido. Observa bem a diferença. Fé é estar comprometido. Acreditar é estar envolvido. O nosso ilustre palestrante, Haroldo Dutra, nos diz sobre a diferença entre acreditar e se comprometer com um exemplo. É até um exemplo bem gozado. Num café da manhã, com ovos, bacon, a galinha está envolvida, mas o ovo está comprometido. Então, acreditar é envolver-se. Pode entrar e sair a qualquer tempo. Isso é acreditar. Por exemplo, eu acreditava no espiritismo, agora não acredito mais. Ou então, eu sou católico, mas nunca vou à missa. Ou mais, eu sou evangélico, mas não faço nada na minha igreja. Isso é como a galinha. Deixa o ovo e vai embora. Isso é estar envolvido. Não é estar comprometido. Ter fé é entregar-se sem entender como fez Maria. Quando se entregou totalmente aos desígnios de Deus, quando apareceu um anjo para ela e disse: está chegando o Messias e tu serás a mãe desse santo homem. E lhe pediu somente uma coisa: confiança e entrega. Ou então Abraão foi dito para ele: sai da tua família e vai à terra. A terra que sem mapas e rotas te entregarei. Primeiro você se entrega aos desígnios de Deus. Depois você vai entender. Assim, no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, Paulo vai citando um por um daqueles que deram exemplo inigualável de fé. Curioso aqui, até o momento em que Jesus fazia os milagres e curas, ele era reverenciado pelos desvalidos,
respeitados pelos outros, os apóstolos só estavam envolvidos. Até esse momento em que se fazia as curas, em que ele fazia os milagres, em que ele era procurado por todos, os apóstolos só estavam envolvidos. Nenhum tinha comprometimento. Somente após sua morte e a ressurreição, a fé desabrochou nos seus corações. E aí sim passou a existir a entrega, o relacionamento, o comprometimento. Aí todos foram à luta, aí todos mostraram o que era a missão do mestre, o que eram as lições do mestre, o que era o exemplo do mestre. Aí eles viveram a fé. E é essa fé que nós temos que viver. Ter fé em Deus é se relacionar com fidelidade no relacionamento. Nós achamos um casamento difícil? Com Deus é bem mais. Porque Deus é sempre o outro. Aí é uma grande diferença do relacionamento humano com o relacionamento com Deus. Deus é sempre o outro. E nós humanos, temos dificuldade com o outro. Nós, como crianças, vemos o outro sempre como continuidade de nós mesmos. Nós sempre estamos procurando no outro as nós mesmos. Assim como a criança, pela experiência intrauterina, ela vê a mãe como a continuidade. Está lá dentro, a brigadinha. A mãe faz parte dela, ou ela faz parte da mãe. Por isso que é tão sofrido nascer. É que pelo nascimento, se rompe esse vínculo simbiótico e a criança, embora não veja, reconhece pelo cheiro. E aí começa o exercício de reconhecimento do outro. Então, muitos passam a vida inteira com dificuldades de relacionamentos por não aceitarem que o outro não é uma extensão de si mesmo. Nós temos essa dificuldade. Às vezes nos perguntamos, olha bem como a dificuldade surge quando a gente faz essas perguntas. Como é que ele pode não gostar do que eu gosto? Por que ele não faz o que eu faço? É inadmissível alguém não ter minha opinião. Isso aí é relacionamento entre seres iguais. Não é um relacionamento nosso com Deus. Isso é entre nós conosco mesmo. Com Deus, essa relação se complica. Porque ele é absoluto. E nós somos o relativo. O difícil de tudo de se relacionar com Deus é que ele não é previsível. A gente não sabe o que Deus vai fazer. Ele decide todo o propósito. Emmanuel diz assim, Deus não manifesta propósitos a esmo. E essa fé é o supremo desafio. O supremo desafio humano. Porque chega um momento que é o teste da fé, que é a entrega. Somos capazes de nos entregarmos a esse outro? Kardec diz, deposita a fé em Deus, sabendo que nada acontece sem a sua permissão. Ou seja, entrega-te. Acreditar ou não acreditar é apenas o início. O desafio da virtude da fé, que segundo o Evangelho é a mãe de todas as virtudes, não é acreditar. É se entregar, se comprometer com as obras de Deus. É trabalhar pelo próximo. É ser um homem de bem. Olha como a fé tem um outro significado, bem maior do que aquilo que a gente começou a ver. Certa vez, aqui é um exemplo muito bacana que o Haroldo Dutra cita de seguida nas suas palestras. Certa vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá, Madre, quando a senhora está orando, o que a senhora fala para Deus? E ela respondeu, eu não falo nada, só escuto. Perguntaram-lhe então, e o que ele fala para a senhora? Ela respondeu, ele não fala nada, só escuto. Madre Teresa, esse espírito angelical, entendeu que a fé não é acreditar, e sim relacionar. Nesse contexto, a fé apoiada na esperança nos faz encontrar forças para suportar pandemias, guerras, flagelos, tornando-se ferramenta poderosa para exercitarmos a aceitação, a resignação, a resiliência, o perdão e o amor.
É isso que a fé vai fazer. Com a fé a gente tem resistência para aguentar todos esses embates que vem na vida e transformar tudo isso numa coisa boa. Tudo em aprendizado. Nós estamos aqui, essa aqui é a escola. Nós estamos fazendo um ano letivo. Anos letivos, vamos dizer. E esses anos letivos é que vão nos possibilitar que nós galguemos alguma coisa a mais. A gente sempre tem que tentar fazer como o Chico Xavier, uma lesma caminhando para frente, sempre para galgar alguma coisa, uma evolução moral que vai servir para os outros e para nós também. Para encerrarmos essa exposição, eu vou ler uma mensagem do espírito de Meimei, contida no livro Cartas do Coração, psicografado por Francisco Cândido Xavier, endereçado ao seu esposo Arnaldo Rocha. Meimei, esse espírito, quando faleceu, um ano de casada ela tinha, ela mandou essa mensagem para o seu esposo, que estava muito, muito triste. E ela falava justamente sobre fé. Começava assim: confia sempre, é o nome. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desdichosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarrote o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Essa poesia se encaixa justamente nos dias que nós estamos passando hoje. Tudo vai passar, amanhã vai ser outro dia. Claro que vai depender que o ser humano tome um outro posicionamento na sua vida, que passe a exercer a caridade, a solidariedade total. Que os nossos governantes, todos do mundo inteiro, tenham um outro tipo de posicionamento. Comecem a ser espiritualizados, a ver o ser humano como igual, não como comandados. É isso que tem que acontecer. Nós temos que ser espiritualizados todos. Entendemos que nós não somos uma família sagrada, outra família. Nós somos a grande família universal. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. E é isso que nós temos que exercer. Então, meu irmão, isso que ela falou, isso é fé. A pessoa de bem está nessa vibe. A vibe da confiança. O socorro, embora não seja instantâneo, sempre vem. O que nos salva são as obras com a fé. Temos que refletir, ouvimos ou praticamos? Hoje, somos o resultado do ontem. Temos que agir para o resultado de amanhã. Para terminar, como diz o poeta cantador, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Muito obrigado.